Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que vocês já vem conhecendo, venho trazendo as celebridades do mundo da medicina para tentar abrilhantar aí a nossa vida, muito com suas cabeçadas, não tanto com seus sucessos. Falo sempre isso para eles previamente, fale tudo que deu errado e não venha só falar sucesso, tá? Para a gente aprender, porque eu acho que a gente cresce muito mais com os erros, tentando não repeti-los. Hoje tem aí um super amigo, uma super celebridade no Nordeste brasileiro, Dr. Alan Luz, médico oftalmologista, especialista em córnea, grande representante do Nordeste brasileiro, sabe tudo de córnea, aprendeu tudo de córnea no Banco de Olhos de Sorocaba, doutorado pela Unifesp, hoje grande representante do Hospital de Olhos Sergipe, um super palestrante internacional. Esse cara ganha todos os prêmios em todos os congressos aí que aparece por aí. Baita de uma celebridade da nossa oftalmologia. Não reclame que eu venho sempre puxando a sardinha para o nosso lado da oftalmologia, mas é que tem muita gente boa para a gente conversar. Fala, doutor Alan, tudo bem? Tudo bom, Ricardo. Prazer enorme estar aqui com você, viu? Uma honra. Eu que te agradeço muito, obrigado aí pelo teu tempo. Estamos gravando num sábado, hein? Esse cara não para de trabalhar, o cara tinha que operar de manhã, a gente ia gravar de manhã, mas o cara tinha cirurgia de urgência. Doutor Alan não para, rapaz, é isso daí. Mas vamos de início, Alan, me conta aí, aonde você nasceu e como é que foi esse início de vida, início de história aí do doutor, que o pessoal não conhece. Eu nasci em Aracaju, né, onde eu atuo hoje também, né, Aracaju, Sergipe, capital de Sergipe. E eu acho que a minha história assim, de infância talvez seja um pouquinho diferente assim, da maioria, né? Então, meus pais não são médicos, né? Meus pais não são médicos. E meus pais se separaram logo cedo. Eu não convivi muito com meus pais juntos, né? Então, convivi pouco com meu pai, era mais com minha mãe. E fiquei assim até a Você tem irmãos, Alan? Só você? Eu tenho irmãos por parte de pai e tenho irmãos por parte de mãe. Tenho um irmão por parte de mãe e tenho 3 irmãos por parte de pai. Seus pais casaram de novo depois? Isso, meus pais casaram de novo. Tá. Então, eu já me vi na família já da minha mãe casada novamente. Tá. E esse segundo casamento da tua mãe também não apareceram médicos do lado da família aí do teu padrasto? Não. Também não. Entendi. E escolar? Doutor Alan era um bom aluno ou só ficava na bagunça? Não, eu era um bom aluno, né? Era um bom aluno. Eu acho que sempre tive assim, algo de querer buscar. Eu acho que essa questão dos meus pais serem separados, sabe? Eu acho que sempre foi sempre um fogo assim dentro de mim. Acho que para querer aparecer, sabe? Então, eu via, assim, a família da minha mãe, a família do meu pai, e eu ficava, assim, meio que ali, né? É aqui nem ali, né? Ficava daquele jeito. Eu acho que sempre teve, assim, um espírito de precisar me destacar, precisar aparecer. Eu acho que sempre teve esse sentimento, assim, sabe? Que se moldou desde o princípio. E você teve acesso a boas escolas, ou você estava em escola pública? Como é que foi essa realidade? Eu tinha acesso a boas escolas. Realmente, né? As minhas escolas são escolas de grande prestígio aqui na cidade, aqui em Aracaju. Ótimo. Então, são escolas que eu me lembro assim, de uma forma muito contente, muito alegre, assim, porque havia assim, um espírito, um competitivo saudável, sabe? Então, era muito bom. As escolas que eu frequentei, eu estudei no Colégio Águia, no Colégio São Luís. E são escolas realmente que incentivavam muito, né? Então, tinha muito mérito, né? Então, a gente ganhava medalha, eu ganhava medalha no final do ano, ser melhor aluno da turma, coisas assim desse tipo, que sempre estimulavam, né? Essas coisas. Então a gente mas você normalmente ganhava essas medalhas? Isso era algo que, na tua vida, você buscou e tinha uma certa frequência? Eu confesso que a primeira que eu ganhei foi em 87, logo na primeira série. Eu não sabia que eu ia ganhar, não sabia que tinha aquilo, né? Mas depois que você ganha a primeira, você sabe que no final do outro ano tem mais, né? Então, isso te motivava, sabe? Eu me sentia motivado. E meus colegas próximos a mim também eram assim. Então, isso foi um estímulo, né? Um estímulo grande.
E me diz o negócio, a medicina apareceu na tua vida por causa disso? Porque uma coisa... Relaxa, isso aí sempre acontece comigo, rapaz. Esses fones aqui, eu estou fazendo... O meu é da Samsung, rapaz, não sei se o teu é da Samsung. Eu faço uma reclamação pública aqui a Samsung. Eu começo a falar, se eu estou rindo demais nesses episódios, o meu fone desaba, rapaz. Então vamos com tudo, que isso aí isso já é comum aqui. Já estou acostumado já. Mas me diz o negócio, esse negócio da medicina, ele veio na tua cabeça como um desafio de conquistar essa medalha, que é um dos cursos mais concorridos do vestibular, ou você encontrou, teve algum episódio na tua vida que fez com que você tivesse vontade, apareceu um propósito aí na tua vida de fazer a medicina? Eu acho que, assim, duas coisas, Ricardo. Meus pais não eram médicos, né? Mas os meus colegas da escola onde eu estudava, a maioria dos meus colegas, os pais eram médicos. Então, opa, interessante isso, hein? Então, isso me estimulava, né? Então, meus colegas, que eu estudei desde pequeno, assim, lá como eu falei, 87, 88, né? Um tempão atrás, eles são todos médicos hoje, né? Então, nós estamos quase que a vida toda juntos, dessa época até concluir a faculdade. Então, eu tenho uma turma que seguiu junto há muito tempo, né? Então, isso me estimulou também a pensar em medicina. E a escola onde a gente estudava também estimulava muito que a gente fizesse. Claro, era muito bom para a escola, né? Então, acabou incentivando, sabe? A escola era focada em vestibular, não tinha aquela história de... Tinha aqueles cursinhos, o último ano, o terceiro ano, o pessoal lá do Sul que fala terceirão, né? A primeira vez que eu vi, uma vez que eu falei com o Nicolas, que ele ficava, não, tem que fazer o terceirão, tem que estudar para caramba para passar. Tinha esse foco na tua escola? Você fez algum cursinho extra no terceiro ano, no último ano de colégio ou não? Essa primeira escola que eu estudei, o Colégio Águia, só ia até a oitava série, né? Então, no meu tempo era a oitava série. Aí depois o Colégio São Luís que eram os 3 últimos anos. E realmente era uma escola que motivava muito, estimulava muito passar, né? Então, por exemplo, aqui nós tínhamos, lá em Sergipe, né? Eu estou em Recife agora, né? E fico aqui lá. Quando eu fiz, era vestibular, não era Enem, né? Não era isso. Eram 70 vagas no curso de medicina. Só tinha a Universidade Federal, naquela época. Só tinham 70 vagas para o estado todo. Então, essa escola passava, tipo assim, 30, 35, só dessa escola. Pô, absurdo, né? Muita gente. Então, era muita gente, né? Então, havia um estímulo grande nesse sentido, sabe? Entendi. Eu acho que um ponto que eu posso tocar aí no começo também, Ricardo, é o seguinte: meus pais eram separados, né? Então, eu fiquei muito tempo com minha avó. Acho que isso é um ponto importante, talvez, para contar um pouquinho. Como é que é o nome dela? Ela é avó, viva ainda? Não, já não é viva mais. Mas minha Como é que era o avó, nome dela? Isabel. Dona Isabel. E ela me estimulava muito a estudar, sabe? Eu ficava muito com ela e ela me estimulava muito. Então, eu guardo isso, essa memória, assim, dela também. Outro ponto Dona Isabel já importante puxou muito essa orelha, né? Ela me estimulava muito a leitura, né? Então foi muito bom, foi muito isso é muito estimulante. importante. Você tinha hábito de leitura na tua infância? Tinha hábito de leitura. Como é que... Tinha? Legal. E aí um ponto importante também, porque minha família é evangélica. Então eu cresci muito dentro da igreja evangélica, dentro da igreja presbiteriana. Tá. A igreja presbiteriana, ela tem um nível de organização assim muito grande, que eu absorvi isso logo no começo de minha vida ali. Sabe, Tanto teu pai quanto tua mãe, ou só era o lado mais da tua mãe, da tua avó? O lado materno. Tá, ok. E assim, me estimulava muito. Então, eu sabia que tinha revistas, livros exclusivos para casais, para solteiros, para jovens, Então, havia uma organização muito grande, assim. Eu gostava muito de fazer parte de uma organização grande, né? De fazer parte de um sistema organizado, sabe? Isso sempre me ajudou a ser uma pessoa até mais organizada, mais motivada. Entendi. E tinham estímulos dentro da igreja que você via como exemplos ou não? Era mais a questão estrutural mesmo? A questão estrutural, né? A questão estrutural de organização, de livros mesmo, né? Então, entendi. Isso estimula a leitura e acho que estimula o crescimento, né? Eu acho que a gente busca
e acho que a igreja também estimula isso, de você ser uma pessoa melhor sempre, né? Buscar a perfeição, buscar estar sempre, ser correto. Então, isso me ajudou muito. Entendi, com certeza, concordo contigo. E a questão do vestibular, vamos lá. Vestibular, você passou de primeira, foi mole, fez mais de um vestibular? Como é que então, foi esse eu momento fiz o aí da tua vida? vestibular, só fiz o vestibular, né? Então, nessa escola a gente era muito estimulado, então eu entrei logo de primeira. Um ponto aí importante, voltando aí um pouquinho antes do vestibular, tem o seguinte, lá quando era o primeiro ano, eu comecei eu comecei a ter dificuldade de enxergar. Eu descobri míope. Eu não usava óculos Opa! antes, né? E aí foi quando minha mãe chegou para mim e disse: precisamos fazer uma consulta, acho que vai precisar de óculos. A gente vai para o seu primo. Foi aí quando eu fui para a primeira consulta e consultei com o doutor Mário Sulino. Mário era teu primo? Isso. Na verdade, é primo da minha mãe. Eu não sabia disso não, rapaz. Eu não sabia disso não. Mário é primo da minha mãe. O meu avô, o vovô Oswaldo, que é o pai da minha mãe, é irmão do tio Mário, que é o Mário, é pai do Mário Sulino. Oh, que bacana! Então, Que a minha bacana. mãe é prima direta dele, né? E aí foi 95 isso. Então, foi o ano que eu conheci. Naquele ano, eu já sabia que eu queria ser médico, né? Pelo meu histórico, pelo estímulo da escola, pelos meus colegas até, né? Eu tinha essa determinação. Mas naquele ano foi que eu decidi que eu tinha ser oftalmologista. Ou seja, era no primeiro ano do ensino médio, né? Do segundo grau na época, né? Então, antes mesmo de entrar na faculdade, eu já tinha essa predisposição aí para oftalmologia, né? Porque eu me senti muito confortável, assim, no consultório, sabe? Vendo o modo dele atender, funcionamento, a dinâmica do consultório. Não eram coisas, um médico simples. A gente percebia que não era um médico simples, sabe? Que a gente entrava numa sala, aí tinha um aparelho aqui, tinha outro ali, tinha uma logística onde as meninas que trabalhavam com ele tinham que passar de uma sala para outra, né? E dilatava o pupilo. Era uma coisa muito... Tinha uma logística muito grande, muito organizada. Eu fiquei muito impressionado com aquilo, né? Mas você fez algum acompanhamento diferente nesses 3 anos aí do segundo grau ou foram só as consultas? Foram só as consultas. Consultas, mas foi o suficiente para me motivar muito, né? Motivar muito nesse sentido da oftalmologia. Você sempre foi muito observador, né? Então, devia ficar lá olhando tudo que estava acontecendo dentro da eu sempre falei pouco, né? Eu sou uma pessoa que fala pouco, né? Acho que eu falei pouco, mas eu realmente capto, né? Eu acabo observando, né? Hoje é uma das coisas que a gente mais fala, né? Que uma das skills mais importantes é a escutatória, né? Que é você ter uma escuta ativa, que você consiga utilizar tudo que você está escutando e ao seu benefício, né? E traduzir, né? E tem muita gente que fala, né? Quanto mais você se expõe, quanto mais você fala, mais besteira sai, né? Então, isso daí é a coisa mais comum do mundo. Quem escuta mais acaba analisando e tendo uma visão muito mais interessante do mundo do que as pessoas que ficam aí falando um monte de coisa. Eu acho que eu sou calado um pouco agora, na época era pior ainda, né? Era mais calado ainda. Né? Tá, beleza. Então você entra já com certo foco da oftalmo, arrebenta aí no vestibular, passa aí para a federal. E como é que são aí os teus 6 anos aí de faculdade? Então, eu fiz a faculdade, acho que eu me apresentei bem. No meio da faculdade ali, no terceiro ano, quando eu passei pela cadeira de oftalmo, foi que comecei a acompanhar, propriamente dito, o Dr. Mário, né? As outras cadeiras eu segui normalmente, mas eu não sei se é o mais correto, mas eu era meio que o especialista da turma antecipado, sabe? Tá. Então, tinha alguma coisa do oftalmo, o pessoal já me contactava, já falava comigo. Não tive oportunidade, não foram abertas vagas de monitoria no meu tempo, né? Então, não teve. E na tua época, obviamente, né? Também, como eu, não tinha nada de liga também, né? Não tinha nada de liga. Era tudo muito você sozinho, né? Tá. Você sozinho, não tinha nada muito organizado nesse sentido, não. E outra coisa, a universidade tinha alguma cadeira mais forte de oftalmo? Vocês tinham algum acesso? Ou você teve que buscar lá fora da universidade conhecimentos aí com o Dr. Mário? Eu buscava na clínica, né?
buscava realmente lá no hospital mais conhecimento de oftalmo quando eu passei a acompanhar, né? Foi nessa época que eu me apaixonei muito pelo X-Men, né? Eu digo que minha carreira, assim, foi baseada muito nessa paixão, obsessão. Eu gostava muito de LASIK, né? Gosto muito de LASIK, né? Então, minha paixão é o LASIK, né? Então, uma das coisas que depois o Dr. Mário me incentivou, tanto que eu fiz córnea, né? Nesse sentido também, porque eu queria fazer só refrativa. Isso lá, antes de me formar, inclusive, né? Aí ele disse para mim, olha, você precisa ser especialista na estrutura, não é de ser especialista só na cirurgia. Porque depois a gente troca o X-Men, tem que começar tudo de novo. Então, é mais importante você ser especialista em córnea, né? E a refrativa pode vir depois, ou é uma especialidade à parte, né? Não, e estava acredito eu, me corrija se eu estiver errado, estava num momento em que o Mário estava procurando muito os X-Men para comprar, né? Para adquirir, né? Os anos que você terminou a faculdade e foi fazer residência, você devia estar ouvindo bastante conversa sobre isso. Lá com o Mário foi o primeiro FACO, Sergipe, né? Aparelho de FACO emulsificação, foi ele que trouxe, e o primeiro X-Men também. Então, ele tinha um espírito, assim, de liderança, de pioneirismo muito grande, né? E que me incentivaram também. E eu gostava da parte do X-Men, porque inspira mais aquela coisa, aquela cirurgia perfeita, né? Aquela coisa que você não pode ter nenhum erro, né? Tem que ser o mais perfeito possível, né? Eu gostava. Mas você, durante a faculdade, não teve nenhuma dúvida de fazer outras especialidades? Os 6 anos bateu mesmo na oftalmo. Foi mesmo, viu? Mas eu seguia tudo, né? Talvez eu não fosse o mais brilhante em todas, né? Tinha outros colegas que queriam fazer cirurgia plástica. Você deixa a humildade de lado, rapaz. Eu era meio que especialistazinho, assim, eu falo, não sei se seja o melhor caminho, não, sabe? Eu acho que você tem que fazer o mais completo possível, né? Mas eu acho que eu segui um caminho, assim, já meio que especialista logo no começo, sabe? Mas eu segui todas as cadeiras normalmente. Não, hoje você deve saber, né? Mas o Renato mesmo, né? O Renato Ambrosio, ele tem defendido muito, né? Junto com o Guy Kizir, né? Lá dos Estados Unidos, a criação de uma especialidade de refrativa, né? Sim, então é tipo meio... Era o teu sonho no momento, né? Se você pudesse diretamente... Se fosse isso, no final dos anos 90 ali, né? Segunda metade dos anos 90. Era essa... Hoje é impressionante. Tem muita gente que reclama, tem muita gente que fala mal, né? Mas eu acho que é abrir um pouquinho a cabeça, né? Não tem certo e errado, mas assim, é uma estratégia, né? Porque você sai da córnea, né? A refrativa sai da córnea, né? Vai para intraocular, né? Então não é só córnea. Exatamente. Não. O que eles falam é cirurgia de catarata, lente fásica, né? Tem até mesmo o próprio ceratocone, o crosslink, todos esses processos, o anel, né? Todos esses processos aí, muitas vezes, entram como um benefício refracional, né? Aí tem uma história aí, Renato, que é o seguinte, Ricardo, que é o seguinte, quando teve um congresso de prevenção à cegueira em Salvador, 2002, nessa época, eu tinha outros colegas da minha turma, de outras turmas próximas, que a gente foi para o congresso, 2002, eu não tinha me formado ainda. Desculpa te interromper. Isso que eu ia te perguntar, estava na faculdade. Só me formei final de 2004, né? Ok. Então, em 2002, a gente foi para o congresso, uma turminha lá de Aracaju, que foi para o congresso em Salvador. Só que dessa turma, realmente a maioria quer fazer retina. Retina também o pessoal gostava muito, gosta muito, acho que pelo volume de coisas, de procedimentos que podem ser feitos na retina, né? Então, eu era o único que não gostava de retina, não é que eu não gostava de retina, mas que não ia nesse caminho da retina, né? E aí, nesse congresso de 2002, eu me lembro que estava todo mundo reunido, todo mundo foi de carro, né, para Salvador. E, assim, tinha palestras no mesmo horário, né? E, naquela época, você gosta de ficar em turma, né? A sua turminha, aquilo ali, né? E a turminha ia tudo para a aula da retina, né? Eu disse, não, eu não vou, eu saí da turma, sabe? Eu me lembro de ter saído assim, não, eu abri o livro assim, eu vou para a cirurgia refrativa. Tá no mesmo horário, eu não gosto de retina. Eu vou para a cirurgia refrativa. Eu me lembro de ter saído do grupo e eu ter andado sozinho. Eu me lembro aqui, como minha visão aqui, eu andando sozinho lá no centro de convenções lá de Salvador, indo para a aula de cirurgia refrativa, deixei todo mundo, né? E aí, quando eu chego nessa sala de cirurgia refrativa, na aula, tinha a aula do Renato Ambrosio Júnior.
Eu não conhecia na época, né? Mas, assim, a aula dele foi brilhante, cara. Assim, uma aula que eu me lembro até agora, né? Eu me lembro dele mostrando um slide, assim, do Benjamin Constant, aquele formato da aula dele, coisa assim que, poxa, eu quero ser assim, eu quero dar uma aula dessa aqui. Eu quero fazer cirurgia refrativa para fazer assim, desse jeito. Eu notava que era uma coisa bem feita, né? Pronto, foi quando eu já gostava de cirurgia refrativa, né? Então... A cereja do bolo, né? Era o que Foi precisava assim, pra você uma decidir. coisa... eu achei uma coisa perfeita, uma aula perfeita. A apresentação dele, o jeito que ele fala, o slide, todo o conteúdo, é uma coisa muito perfeita, né? Você vê que ele busca uma perfeição naquilo que ele está fazendo, né? Isso assim, eu achei o máximo. Eu fiquei encantado com a aula, né? Ô, Renato, eu vou começar E a eu não cobrar um conhecia, né? jabá de você. Eu vou começar a cobrar um jabá do Renato. O pessoal vem aqui ficar elogiando ele aqui. Depois ele fica fazendo uns cortes aí, botando os episódios só valorizando ele, entendeu? Mas brincadeiras à parte, Renato é fenomenal mesmo, né? Tem que ser Eu não elogiado mesmo. conhecia o Renato, né? Foi quando eu voltei desse congresso, né? Isso acho que um ano depois, 2003, que eu acompanhava o Mário Sulino, né? E aí ele foi para um evento no Canrobé, lá em Brasília. Uhum. Né? E eu fazia alguma pesquisa com ele, uma coisa aqui, outra coisa ali. E aí ele volta desse congresso lá de Brasília, ele disse, olha, eu conversei com um médico lá em Brasília, que gosta da parte científica também, acho que você vai se dar bem com ele e tal. E aí me passou o e-mail dele. Quando eu vi o e-mail, era Renato Ambrosio Júnior. Nossa, é aquele cara do Congresso. Eu fiquei assim, uma coincidência. Eu acho que tem Maravilhado, coisas... né? Assim, tem coisas na vida, assim, você interpreta assim, você pode interpretar duas coisas. Ou tudo é por acaso, ou tudo é milagre, né? Ou tem um sentido de ser, né? Sim. E aí a gente começou a se falar por e-mail com o Renato. Né? E o Na Renato tinha umas faculdade ideias, ainda ou você já na estava na faculdade residência? ainda, na Tá, faculdade ok. 2003. Era um ano depois, né? Isso, Um você ano falou. depois do Congresso, né? Isso um ano depois. Mas eu me lembrava do nome dele, porque eu tinha na mente a aula lá da Refrativa. Né? E assim, a gente começou a se falar por e-mail. Ele tinha uma ideia lá, ele tinha voltado do fellow dele, só que no Rio não tinha Orbiscan. E a gente tinha Orbiscan lá em Aracaju, né? Tinha Orbiscan em Aracaju. E a ideia dele casava com o Orbiscan, com o mapa paquimétrico do Orbiscan. Foi a partir dessas conversas de 2003 para 2004 que desenvolvemos a curva de progressão paquimétrica, baseada no mapa paquimétrico do Orbiscan. Aí, rapaz, a gente tem que valorizar isso. Você é um dos maiores responsáveis pelo desenvolvimento do Pentacan, né, rapaz? Você fazia aquelas medições todas, né? Agora que eu lembrei disso, rapaz. Eu fazia no papel, eu imprimia o mapa Sofreu pra paquimétrico. caramba, né, rapaz? Aí fazia circunferência de compasso, assim, com compasso, fazia circunferência no mapa paquimétrico para saber quais pontos a circunferência de 1 milímetro, de 2, de 3 até 7. Não, peraí, Quais Alan. pontos cortava? Quantos mapas desse você fez? Quantas vezes você rodou esse compasso, cara? Sei, mais de 1000 vezes. Muitas vezes, né? Quanto tempo você ficou fazendo? Esse trabalho foi concluído quando? Vocês começaram em 2004 Começou ou em 2003, eu acho que foi do final de 2003. Final de 2003. E durou até 2004, um ano fazendo isso, mais ou menos. Né? Uhum. Foi quando, a época que... Os pacientes eram todos aí de vocês ou tinha paciente que vinha de fora do... Não, todos de Aracaju. Ok, tá. Todos pacientes normais e pacientes com ceratocone, né? Imprimia uma mapa paquimétrico, fazia circunferências, colocava os dados no computador e aí fazia a análise. E o primeiro trabalho desses que vocês apresentaram foi aqui no Brasil ou foi fora? Foi aqui no Brasil. Foi aqui no Brasil? Aí a gente ganhou o prêmio, o segundo lugar no Congresso de Catarata Refrativa, 2004, quando eu estava me formando. Uhum. Eu até ganhei um livro de cirurgia refrativa. E aí, em 2005, foi quando eu entrei na residência, fui aqui para Recife, na Fundação Antônio Ventura, que também foi muito bom para mim, uma época muito maravilhosa. Eu não sabia disso, rapaz. Você foi aí para o Rópiro? Você ficou no Altino Ventura? Isso. Pô, que legal, rapaz. Não sabia disso, não. E aqui, assim,
Que é também espetacular mesmo, né, rapaz? Eu tô doido para conhecer, rapaz. Tô devendo essa visita aí para eles aí. Uma estrutura incrível. No meu tempo, lá, quando eu entrei em 2005, se não me engano, nós éramos 17 R1s. Você vê como é grande, como era grande naquela época já. Eu vou visitar vocês em Sergipe também, ó. Tô fazendo Vamos sim. uma promessa pública, hein? Vou ir visitar Ótimo. vocês. Ótimo. A gente deve estar montando o Norte-Nordeste nos próximos anos aí. Não, maravilha, excelente. Tá, beleza. Fala aí, você tinha quantos residentes tinham? Tinham 15 residentes? 17 no R1, era 17 em cada ano. Imagino como era grande aqui, né? E tinha paciente para todo mundo operar? Tinha. Nessa época eu fiz mais de 200 facos. Eu e os outros todos, né? Os outros todos. Legal. Então, tinha muito movimento de catarata, realmente foi muito bom para o aprendizado da mão cirúrgica, os preceptores, né? Sou amigo da grande maioria deles, são muitos preceptores, que se tornaram grandes amigos também, né? Professores, amigos, então, uma época muito boa. E mais uma vez... Termina em 2007, né? 2007, é. E assim, mais uma vez, cara, o que é que eu me senti, assim, num ambiente competitivo saudável. Eu acho que isso é importante para a formação, para o seu desenvolvimento, sabe? Porque realmente eu tinha muitos colegas e a grande maioria muito estimulada a estudar, muito estimulada a competir, né? Mas uma competição saudável, uma competição onde você estimula o outro também, né? Não é uma competição desleal. Então, eu acho que eu tive isso sempre na escola. Nesses teus anos, tinham familiares, Cavalcante aí, Ventura aí, fazendo com você, não? Tinha, eu fui R3 do Bernardo. Do Bernardo? Eu fui R3 do Bernardo, Cavalcante, e fui R3 do Nilton Júnior. Legal. Também. Então, já os conheci aqui, nessa época aí. Entendi. Pô, bacana. E aí esses teus anos aí de residência aí em Recife, você tinha um foco mais na catarata? Você já teve algum acesso aí na córnea? A retina, com certeza, você já não era algo que você tinha certeza que não queria fazer? Como é que foi? Então, nesse tempo, eu fiz muita catarata, né? Muita cirurgia de catarata. Inclusive, era assim, às vezes eu ficava nas férias para fazer catarata, eu não ia para casa, eu ficava aqui nas férias, ficava no Natal aqui, passei Ano Novo aqui, aí trocava com os colegas, pegavam férias, eu ficava operando. Eu acho que acabei operando até um pouco a mais, por causa dessas trocas assim que eu fazia, e ficava para operar. Caramba, né? Tá bom. Mas nessa época, o que aconteceu? Tu roubava a cirurgia dos colegas, né? Pode falar a verdade. Nessa época, o que aconteceu? Nessa época era uma época, assim, que o pessoal aqui me estimulava muito a fazer retina. Então, quem tinha o fellow aqui está muito bom também, aqui em Recife, né? Então, eles têm muito fellow também, tanto de retina quanto de córnea, né? Não tinha no específico a refrativa, mas tinha córnea. Mas nessa época, é uma época que eu comecei a aprender, assim, um pouco para a retina, né? Porque eu operava meus preceptores, os que ficavam mais junto de mim também, também eram da retina. Então, eles chegavam a dizer assim para mim, não, se você quiser fazer retina, você tem sua vaga na retina cirúrgica aqui. Já com o caminho meio aberto, né? Então, foi uma época assim que maldade, hein, pessoal? Vocês estavam comprando já o coitado do residente. Então, foi uma época assim que não vou dizer quase, não, mas eu gostava da parte cirúrgica, né? De operar dentro do olho, tudo isso, né? Talvez eu tenha acompanhado mais a parte de retina do que a parte de córnea aqui na minha residência. Mas me preparou muito bem, mas separar para... Se a gente der uma recapitulada, né? A gente está falando de 2006, 2005 a 2007, né? 2005 a 2007. Ainda não era uma explosão do sucesso que vem sendo a retina, né? Eu acho que as injeções não estavam tão fortes e os aparelhos não tinham... A velocidade dos cortes não eram como é hoje, né? Eu acho que a retina ela deu uma escalada, né? Ela deu um upgrade que hoje todo mundo quer fazer retina, né? Tanto numa questão até financeira, né? Quanto na questão de resultado de entrega para o paciente, né? Na época que você estava, tinha muito resultado negativo, né? Mas a gente aprendia faco um aparelho que era conjunto, faco com vitreófago. Então,
era um aparelho da Alco, eu não me lembro o nome agora aqui, mas era, já era bomba Venturi. Então, a gente já fazia faco nesse aparelho, que era o mesmo aparelho da retina, então já entrava o cara da retina, já operava junto. Então, havia uma congruência muito grande, assim, da catarata com a retina, tanto que o doutor Marcelo, né, ele faz catarata e retina, né? Então, ele estimulava muito também nesse sentido, né? Era um grande modelo, assim, na residência, né, Impressionante. da Você vê como é que cirurgia, tem né? uns detalhezinhos, como é que pode direcionar completamente a carreira da gente, né? Às vezes, um aparelho diferente faz com que você tenha acesso à retina com muito mais facilidade do que uma pessoa que tem que trocar um aparelho todo, tem que fazer um procedimento. Pô, legal, interessante isso, não tinha pensado nisso. Aqueles detalhes. Só voltando aí, antes de terminar a residência, em 2005, foi quando a gente ganhou um prêmio muito grande, foi o prêmio CBO, com esse trabalho do mapa baquimétrico. Aí, já foi o outro agora, rapaz. Olha lá, rapaz, tô te falando. Tá caindo isso aí não tem jeito, rapaz. Rapaz, isso não tem jeito, rapaz. Deixa pra lá. Então, assim, então eu estava no R1 quando ganhei esse prêmio lá do CBO. Foi no Congresso de Fortaleza. Putz, então você virou uma estrela. Você era o residente estrela, pô. Eu era meio residente estrela, pô, mas era uma responsabilidade, porque o pessoal vinha falar de trabalho para mim e tal. Eu estava no R1 ainda, né? Mas eu tinha ganhado em 2004 o segundo lugar, a caráter refrativa, e em 2005 ganhei o prêmio CBO. Uhum. Que é um prêmio, legal, que é o maior prêmio do Congresso, né? É o maior prêmio do Congresso. Sim. Então, tem essas fotos aí. Não, e é interessante o que você está falando, né? A gente sempre pode ver de um lado ou de outro. Tipo, era uma pressão também, né? Às vezes as pessoas podem ver de uma forma positiva, mas dependendo de como você interpreta, pode ser negativo, né? Às vezes essa pressão aí faz com que você fique mais retraído, mais escondido aí dos holofotes, né? Eu vou trocar o fone aqui, quando estou adaptado com isso. Troca aí, rapaz, relaxa, rapaz. Não tem problema não. Troca aí. Vai pro analógico, rapaz. Você está indo para o analógico, eu falo, a tecnologia nem sempre ela resolve todos os problemas da gente. Isso aqui é um claro exemplo como a gente precisa do ser humano ainda, pô. E aí, tá ouvindo? Trocou isso daí, rapaz? Não, agora você vai ter que mudar. Vai ter que volta lá para aquele lugar e você vai botar o alto-falante no mesmo lugar de antes, pô. É que eu não estou ouvindo bem você. Ih, a gente vai fazer um episódio inusitado, cara. Meio com fone, com fio. Você tá me ouvindo bem? Fio, pô. Eu tô te ouvindo bem. Não, teu áudio tá perfeito. Sem problema nenhum. Tá. Então vamos lá, desse jeito. Eu não tá em casa, vai improvisar. Você sabe que com certeza eu vou fazer um meme disso aqui, né, pô? Sua guerra, né? Com os fones, né, pô? Não, mas beleza. Não, e aí, beleza. Terminou esse ciclo de residência. Aonde aparece Sorocaba? Sorocaba era o lugar mais forte. Quem te direcionou para lá? Você procurou? Como é que foi isso? Então, só que nessa época, eu já estava... Passei por aquele momento assim de definição com a retina, né? Mas aí, em conversas com o doutor Mário, a gente, olha, o meu negócio é fazer córnea mesmo. E nós optamos por fazer a prova lá em Sorocaba, porque Sorocaba realmente era o lugar onde eu teria um maior apelo cirúrgico, né? Maior volume cirúrgico, e eu tinha um apelo, assim, uma definição cirúrgica mais forte, tanto pelo que eu havia ganhado aqui de estímulo cirúrgico aqui na residência. Então, eu me inscrevi para 2 provas, a prova da Escola Paulista e a prova de Sorocaba. E eu me senti muito confortável em qualquer uma das duas que eu passasse. Mas a prova de Sorocaba... eu ia fazer prova nas 2. Só que a prova de Sorocaba foi primeiro. E eu passei na prova de Sorocaba, né? Aí depois eu acabei não indo fazer a prova lá na escola. Eu optei por ficar... Vou criar um ódio agora de você, rapaz. Você conta essas coisas aqui, o pessoal fica revoltado, rapaz. Brincadeiras à parte, mas eu sempre recebo umas alfinetadas. Bem que eu sabia, rapaz, que ele não foi fazer. Não, mas isso é super comum, impressionante como é que a grande maioria faz isso, né? Você já estava num local que era interessante, né? E nesse momento, aí vou fazer aqui um certo disclaimer, né?
para clarear para a cabeça de todo mundo. O volume cirúrgico de Sorocaba, nesse momento, era muito maior, né? A escola tinha um aparato aí técnico-científico, mas a questão de cirurgia em 2008 era incomparável, o número de transplantes em Sorocaba e na escola. Era muito maior e tinha chegada do Fenton, né? Acho que foi o primeiro Fenton da América Latina, né? Eu me lembro do Congresso Brasileiro de 2006, no estante do Boss, tinha o laser lá. Acho que ele deve ter montado em 2007, mais ou menos. Eu cheguei lá em 2008, né? Tinha uma imagem, eles não levaram o Fenton para o Congresso, não, né? Tinha uma parte do aparelho lá em 2006, viu? É mesmo, se era, eles levaram para o Congresso, no estande do Boss. Foi uma coisa bem grande, assim, eu me lembro disso. Em 2006, eu estava no R2 ainda, né? Edil é fera, esse negócio de marketing, rapaz. Os caras daquela administração lá de Sorocaba, os caras são bons mesmo. E aí, em 2008, eu comecei lá. Eu sou um ano mais novo aí que o Pedro Bertino, que o Nicolas, né? Sim. São um ano na minha frente. E o que me ajudou muito lá em Sorocaba foi o Luiz Brito, também. Não posso deixar de Você morou lá 3 ou 4 anos já? Eu morava em São Paulo, até eu cheguei lá em fevereiro, né? Na época da prova eu fiquei. E eu morei com um colega meu de Aracaju, que fazia retina na USP. Então, eu morei com ele até setembro desse primeiro ano. Em setembro, eu me mudei definitivo para Sorocaba. Ah, tá, não sabia disso. Primeiro ano você ficou em São Paulo, então, indo e voltando. Indo e voltando. Foi uma época que também eu acompanhei o Dr. Walton. Nessa época aí, eu ia para a clínica do Dr. Walton e acompanhava ele uma vez por semana. E realmente também ajudou. Me diz um negócio, e a questão de escolha de Sorocaba? Mário Ursulino e vocês conversaram sobre a tua volta para Sergipe? Tipo, faz córnea porque vai ter espaço ou não? Fazer córnea não vai ser interessante, vai poluir, vai ter muita gente fazendo segmento anterior, é melhor você fazer retina. Teve essa conversa? Teve. Eu acho que a parte de córnea era a parte mais frágil, tanto na clínica quanto na cidade em geral, né? Porque, veja, até hoje, aqui em Aracaju, nós somos o quê? 5 transplantadores. Nós temos 5 médicos que fazem transplante, né? Então, é muito pouco para uma cidade, para uma capital, né? Até porque nosso banco também é uma fila mais longa, né? A gente está adaptando, está melhorando, cada ano que passa melhora, né? Mas não é um banco tão desenvolvido quanto o de São Paulo. Mas havia um espaço bem maior na parte de córnea, ele enxergava isso. E você já trabalhava? Trabalhava lá no final da residência? Não. Eu só fui para Aracaju, de fato, no segundo semestre do segundo ano do Fellow, quando eu já fazia a parte de anel. Então, a doutora Edna Modinha, que viajava do Paraná para Aracaju para fazer os anéis. Então, o doutor Mário tinha os pacientes ceratocone, então ele separava esses pacientes, a doutora Edna Modinha ia lá operar. E aí, no segundo semestre do responsabilidade, 2009, hein, rapaz? Aí eu substituí, né? Eu comecei que responsabilidade, pô. Demais, né? E aí eu comecei a fazer os anéis tudo manual, isso não tinha feito ainda, né? Sim. Então era anel manual, até hoje eu faço anel manual ainda. E você fazia, você já estava, você fazia anel com fento em Sorocaba? Já tinha feito? Fazia anel com fento, já. Todos não? O meu primeiro semestre do Fellow foi de anel. O meu segundo semestre foi de transplante lamelar. Então, eu comecei a fazer anel no primeiro semestre, foi aqui que o Luiz Brito me ajudou muito, né? Tinha o Leon do PEMARC também, que era o nosso chefe na época, né? Junto com a doutora Luciene. Mas, assim, quem me ajudava a ficar do meu lado mesmo era o Luiz Brito. O Luiz Brito, eu devo muito a ele, a parte de anel, tudo que eu tenho feito de anel em Aracaju e em seguida. Ele é muito responsável, né? Até pela discussão dos casos, pela condução. Foi um cara fantástico, assim, na minha formação. Tá o agradecimento aqui para ele, né?
Não, tem que do ser espírito feito, que é isso é um negócio que preceptor. mais vale. Legal. Não, bacana, tem que fazer isso, né? Aí eu terminei essa parte do primeiro semestre, né? E aí no segundo semestre eu voltei para Aracaju porque eu já fazia os casos de anel. Já fiquei fazendo os casos de Tá. anel. E aí viajava mais ou menos a cada 2 meses. O doutor Mário separava alguns casos de anel e eu viajava e fazia os anéis. Uhum. Tá. E como é que foi o fim de Sorocaba? Quando você volta, isso acaba sempre tendo um 2010 eu certo voltei, né? impacto. Você tem que. Agora é a hora de você fazer sozinho, né? Tira aí o respaldo da organização Sorocaba, que de certa forma dá uma certa proteção, né? Como é que foi essa saída de Sorocaba? Mas eu me senti muito, eu estava muito bem treinado, sabe? Porque na época do Fellow, eu me lembro dos colegas assim, o pior, todo mundo dizia assim, o pior dia é o dia de terça, que é o dia da doutora Luciene, porque só vai bomba lá, né, no dia dela. Uhum. Então, assim, eu acabei escolhendo operar nesse dia, era meu dia de plantão, era o dia da doutora Luciene. Então, já teve dias, assim, de começar a operar às 5 da tarde, e terminar às 5 da manhã. E só subia a bomba. Eu não operava ceratocone assim, bonitinho. Olha, aquele ceratocone todo liso tal. Eu operava alguns, porque lá a gente operava muito. Mas eu operava muito caso difícil, assim, que tinha que fazer tassografia. Meus colegas de Sorocaba que forem assistir isso aqui vão ficar rindo aqui, porque a gente fazia muita tassografia. Era aquele caso que sangrava. Era aquela cirurgia de... Quem que era par com você? Era o Marcos Shimokawa. Marquinhos Shimokawa, Tá. japonês. Mas tinha o Kalil também, que é do Espírito Santo, que é de Vitória. Nossa, ele mandava os pacientes toda uma bomba terrível, a gente tinha que fazer. Nossa, era realmente Calilzão é assim. uma figura. Né? Então, tinha o Alexandre Paratella, que era meu colega de turma, Uhum. né? A Tatiana Prazeres também. Então, assim, a gente pegava muito caso difícil, muito caso difícil. E como eu passei o ano todo nesse plantão de terça, que era o plantão da doutora, Luciene, então agregou muito. Então, até quando eu voltei em Aracaju, os casos que a gente acabava fazendo, porque eu tinha que escrever os pacientes para a fila. Nossa fila demorava 2 anos, 3 anos para receber uma corda. Então, a maioria dos casos era tectônica que eu fazia no começo. Era úlcera, Uhum. perfurada, sabe? Era aquela coisa assim que como eu já sabia mais ou menos, que eu sabia que eu ia receber mais ou menos aquilo, porque eu sabia que quando eu ia chegar não ia ter caso liso, porque eu ia inscrever para operar lá na frente ainda. Então, eu chegava para operar, eu sabia que ia operar esses casos bomba mesmo, essas perfurações, aqueles casos que tinha que úlcera perfurada e tal. Então, quando eu comecei a fazer lá, não saiu muito da minha rotina do que eu fazia lá no Boss, sabe? Mas seja sincero, doutor. Você teve essa visão e conseguiu fazer isso proposital? Ou você caiu com a bomba no teu colo e aproveitou essa bomba que caiu aí de terça-feira? Você foi para terça de propósito ou a terça caiu no teu colo? Não, eu pedi para ficar na terça. Eu pedi para ficar na terça. Assim, Olha que o porque eu, pessoal eu vai assistir e vai gostava. escrever aqui embaixo, hein? Você deixa de Vai, ser vai pilantra, hein, perguntar ao doutor? Marquinhos aí. Pode perguntar ao Marquinhos aí. A gente ficava na terça, era assim, era cruel, era cruel, mas foi bom, assim, foi fantástico, porque uma noção que eu tinha, Ricardo, talvez eu vi outros colegas lá em Sorocaba também, que reclamava muito da rotina, né, muito trabalho, é muita coisa, né, uma das coisas que eu tinha em mente, assim, sabe, eu tô de passagem aqui, sabe, eu sei que vai acabar, e eu tenho que levar a bagagem daqui, sabe? Eu sei que eu estou trabalhando muito aqui, ó. A terça-feira mesmo, eu operava até de madrugada, toda terça, durante um ano todo. Assim, chegou a hora que você reclama, né? Mas, assim, eu de passagem, eu tinha noção de que era finito, né? É como nossa passagem aqui na Terra, se for Legal. voltar aqui, né? A gente é finito aqui. A gente, muitas vezes, quando você é jovem, você vive como se não fosse morrer. Essa é a verdade. Você não tem essa ideia, esse pensamento ali de que nossa vida é um sopro e que vai ser finito, né? Então você tem que aproveitar aqui, você tem que fazer que você foi enviado para fazer. Tá? Vou fazer uma analogia com nossa vida em si, né? Mas eu estava ali em Sorocaba porque, assim, ao meu ponto de vista, eu fui enviado para lá. E eu tinha aquele momento ali que eu ia viver aquilo ali, né? Então, isso me aliviava também. É o que pode aliviar nossas dores nesse caminho na Terra também, né? Porque a gente foi enviado para algo aqui e a gente
tem que ter noção que a gente não é imortal, não é infinito, né? É finito, né? Então a gente tem que ter um propósito nesse tempo que a gente está aqui. Então, isso era um bálsamo para mim lá em Sorocaba também, porque o trabalho era pesado, era muito trabalho, a gente gastava muito. Hein? Se você achar que vai viver ali a vida toda, é pancada, né? Pancada. Você está agora acabando esse pedaço aqui. Agora eu pego um outro corte aqui, que é assim: Dr. Alain expulsa todos os futuros fellows de Sorocaba. Não vá para lá, pessoal, que aquilo lá é uma casa de maluco. Não, lá é muito bom, lá é muito bom. Assim, eu tenho... Mas, ó, aqui na FAV também, quando eu fiz no GOP, era muito trabalho. Era muito trabalho. Você tem ideia que eram 17 residentes, né? E a gente fazia 200 cataratas. Então, viajava de ônibus, operava em ônibus também. Acho que essa minha carreira, assim, foi baseada em muito trabalho também. É desgastante, mas vale a pena. E aí eu te perguntei e te interrompi. A volta depois do final de Sorocaba. Como é que foi esse teu encontro aí com a tua profissão? Você teve bastante respaldo aí do teu grupo atual? Você começou trabalhando sozinho? Como é que foi tua volta? Não, eu Você já não me voltou? entreguei. Quando você acabou 2010, você voltou a morar aí? Sim, eu voltei para cá em abril de 2010, né? Então eu já vim, já assumi essa parte da córnea aqui, que estava vago, vamos dizer assim, né? Então fazia os tectônicos, o que tinha transplante óptico, eu acabava escrevendo em Sorocaba, ia operar em Sorocaba, mas o volume era pequeno, porque não tinha essa logística ainda, né? Tudo isso era muito incipiente ainda, né? Então, eu fui me entregando no grupo, né? Eu sou um cara, assim, que eu não fui feito, assim, para voo solo, sabe? Eu não sou de fazer tudo. Então, eu fui já criado uma formação, assim, eu vou encaminhar para a retina, vou encaminhar para a glaucoma. Eu faço isso aqui, eu sei que eu faço isso aqui. Né? Então, os colegas encaminhavam para mim, e eu não fazia catarata, deixei de fazer catarata, catarata eu encaminhava para o Dr. Mário. Mas eu encaminhava catarata e eu recebia ceratocone. Então, por mais que eu tenha feito muita FAP, e essa FAP é uma cirurgia maravilhosa, né? Mas eu respeitava a hierarquia, né? Então, eu tinha noção que eu estava num grande grupo e havia hierarquias ali. E eu sabia que eu ia crescer na empresa, né? Eu tinha noção dessa hierarquia, né? Eu acho que aí, se eu voltar lá para minha infância, minha mãe me colocou no karatê logo lá no começo. A hierarquia sempre foi uma coisa muito constante, assim, muito presente em mim também, sabe? O karatê me ajudou. O karatê e a igreja me ajudaram muito nessa parte de hierarquia, de você crescer, sabe? De você subir um degrau, né? Ganhar uma faixa a mais, e você ir galgando seu espaço, sabe? Então, eu já Essa tua comecei decisão foi na uma corda. decisão difícil, né? Eu não tinha nem pensado nisso, né? A questão de parar de operar catarata, né? Teve muita insegurança ou foi tranquilo para você? Olha, a gente já tinha conversado muito sobre isso, né? O doutor Mário já conversava bastante comigo sobre isso, né? Interessante. Então, eu já tinha noção de que meu espaço era córnea. Então, eu até Tá. gosto de dizer assim, eu gosto de resolver tudo na córnea. Uhum. Então, eu abracei a córnea e vamos seguindo junto aí. É mais ou menos nesse... Não, legal. Não, e esse é um ponto importante que você está colocando, né? Que é diálogo, né? Quando as coisas estão combinadas, não sai nada caro, né? Não tem desavença depois, né? Isso. Então, foi tudo muito combinado, porque o hospital sempre foi muito separado, né? Eu acho que uma diferença do lado do Hospital de Olhos para as outras clínicas da cidade mesmo, é que nas outras clínicas todo mundo faz tudo. E lá a gente evitava concorrência, porque cada um tinha uma parte diferente. Então, um encaminhava para o outro. Não havia uma briga assim, na recepção para quem vai ficar com tal paciente, porque o paciente podia passar por vários colegas, porque tudo era muito dividido. Né? O doutor Mário já tinha noção disso há 20 anos, né? Mais de 20 anos. Né? O Ossal está completando 36 anos agora, né? Foi quando ele começou, lá atrás. Quando você voltou de Sorocaba, era uma unidade só? Já tinha mais unidades? O Hospital de Olhos são uma unidade só. Hoje Uma são unidade. 3. Foi 2010. Mas foi 2010 que começou a ampliar? 2010 que eu cheguei.
né? Não, mas quando é que teve ampliação para mais unidades? Ah, tá. 2012, chegar e abriram mais 2. Tá, entendi. São as 2 que E aí temos mais. você fica aí na batalha, nesses anos, e aonde é que vem aí a questão de e por que começar o doutorado? Então, eu sempre fui fazer as pesquisas, né? Então, durante todo esse tempo, eu estava fazendo pesquisa com o Renato, né? A gente conversava sempre sobre isso, né? E eu tinha vontade já de fazer, né? Então, se não fosse nesse segmento da refrativa, com o Renato, que apesar de fazer córnea, refrativa, como eu falei logo no começo lá, o LASIK era minha grande paixão, é minha grande paixão, né? Eu fui fazer oftalmo para fazer LASIK, né? Uhum. Então, era esse interesse na refrativa. Então, por vezes, até eu pensei em fazer o fellow da cirurgia refrativa da escola, depois da córnea. Uhum. Acabei não indo porque o doutor Mário, olha, a gente está precisando realmente de alguém que faça córnea aqui, você precisa voltar. Então, se ele tivesse me dito assim, dá para você ficar mais uns 2 anos aí, eu ia pleitear lá na escola refrativa. Mas eu vi que eu gostava disso, né? O Renato me estimulava e a doutora Luciene também me estimulava nisso. A doutora Luciene também propôs para mim fazer o doutorado. Então, se eu acabasse não fazendo com o doutor Renato, ia partir para fazer com a doutora Luciene. Uhum. Então, é uma coisa que eu já tinha em mente também. E você termina em 16 o doutorado, né? Você começa quando? 2012, mais ou menos, né? 2012, aí você ficou. 12. E a tua tese também foi correlacionada ao trabalho lá com o Renato? Biomecânica, foi relacionada à biomecânica com hora, né? E no final, juntando a biomecânica com a tomografia. Quando a gente combinou os dados do hora com o do Pentacam. Mas logo depois chegou o Corbis, né? Então o Corbis já chegou numa plataforma conjunta. Então se tornou muito mais eficiente do que você pegar dados de aparelhos diferentes para tentar combinar. Entendi. Então, mas aí foi quando eu já tinha defendido e acabei não pegando a parte do Corbis. Entendi. E me diz o negócio, nessa tua jornada aí, olhando para trás, faria muita coisa diferente? Tua trajetória foi muito bem planejada. A gente vendo ela para trás assim, você conseguiu aí ter sucesso em todos os momentos de inflexão aí, todos os momentos que você foi aí relativamente desafiado, você conseguiu corresponder, o que é ótimo, e conseguiu trilhar aí teu caminho. Você, olhando para trás, teve alguma falha que você tinha que ter ido para outro lugar? Era para ter feito retina? Não era para ter parado de operar catarata? Como é que você vê aí, olhando para trás? Talvez, assim, quando eu estava lá em Sorocaba, a gente estava começando lá, os meninos estavam começando a fazer DMEC, né? O Pedro e o Nicolas, né? E assim, eu fazia DZEC bem, já tinha essa mão no DZEC, mas o DMEC ainda era um pouco incipiente. Então, talvez se eu pudesse voltar atrás, talvez ficasse mais tempo para fazer DMEC. Peraí, rapaz, peraí. Isso aqui é um canal médico, não é um canal de corneólogo, poxa vida. Você fica falando de MEC, de ZEC, pô. O pessoal. Aí já acaba que é uma parte do episódio, todo mundo sai, rapaz. Ninguém entende o que você está falando. Explica essa praga, pô. Talvez especializar mais nessa parte do transplante lamelar aí, talvez um pouco mais. Mas é querer demais também, a gente fica. Sabe, talvez se eu demorasse mais, não ia pegar essa lacuna que eu acabei absorvendo quando eu voltei. Nessa janela que não tinha ninguém de córnea no hospital. Né? Então, talvez se eu me alongasse mais de um lado, quando eu voltasse, talvez não encontrasse o espaço todo aberto. Entendi. Eu me lembro de um episódio, quando eu voltei, assim, que eu me lembro que estava do lado do Tomário, que no começo eu ficava muito com ele, atendendo no consultório com ele, né? Porque eu ficava com o Walton, assim, também. Walton atendendo e eu ficava do lado. Então, às vezes eu voltava de Sorocaba para Aracaju e para fazer os anéis e ficava no consultório com o doutor Mário, acompanhando o atendimento dele, que me fez aprender muita coisa também de refração, de como lidar com o paciente, né? Eu acho que essa parte de aprendizado é muito boa, né? Tanto que eu fiquei muito tempo com o Renato também, do lado dele, no consultório, com a Luciene Barbosa também, isso fora do fellow, né? No meu tempo, talvez a dica que eu posso dar extra é assim, o fellow não absorve seu 100% do seu tempo, absorve lá 50%, 60%, 70% do seu tempo. Nos 30%,
Eu trabalhava, dava plantão, já estava no Fellow e tal, mas eu trabalhava no próprio Boston, dando plantão de oftalmo lá no Boston. Mas tinha horários que eu acompanhava a doutora Luciene num atendimento particular dela, como fazia também com o doutor Walton, e com o doutor Mário, e com o doutor Renato. Isso agregou muito, assim, porque eu ficava só do lado, como você disse, eu falo pouco, mas eu ficava observando o jeito com que ele fala com o paciente, como ele mostra a cirurgia para o paciente, como ele explica o problema que o paciente tem. Isso quando você está na residência do Fellow, que você está imerso no ambiente do SUS, você não tem muito esse papo, assim, não é o mesmo papo que a conversa que você tem com o seu paciente particular do convênio, né? Então, eu agreguei muito, assim, da parte de córnea, quando eu acompanho a doutora Luciene no consultório, lá em Sorocaba mesmo, quando ela atendia no consultório, eu ajudava ela, fiquei ajudando ela um tempo, né? Ou mesmo com o Renato, com o doutor Walton, com o doutor Mário. E aí eu me lembro de um episódio que uma das colaboradoras do hospital, ela estava sentindo uma coisa assim no olho, um cisco, assim, uma coisa assim. Aí o doutor Mário examinou, tinha passado um lubrificante. Aí deixa eu dar uma olhadinha, aí eu olhei ela. Aí eu vi uma ceratite puntatazinha assim, aí eu falei para ele, olha, é melhor a gente botar um corticoide milesimal aqui, ela vai melhorar mais. Aí ele olhou, ele não viu nada assim. Aí pingou a fluoresceína. Não. Aí ele viu a ceratite puntata, assim, aí ele virou assim, você conseguiu ver sem pingar a fluorescência? Ele, foi, eu consegui ver. Aí eu me lembro dele falar com a enfermeira que falou, pode passar as coisas de córnea para ele ali. Então, às vezes são detalhes, assim, né? Isso eu tenho bem em mente, como se fosse agora, sabe? Você está no lugar certo na hora certa, né? E consegue abrir o momento, né? Porque podia até ser que não tivesse. Não, e com as competências certas, né? Porque não é você tá certo na hora certa, tipo, teoricamente parece que é sorte, né? Mas é porque você estava preparado para isso, né? Isso, tá naquele momento ali, e assim, ele eu não quero mais coisa de córnea você já passa para a lã. E aí isso foi crescendo, é uma bola de neve, os colegas começam a encaminhar para você também, para você ver, dar o feedback para eles, então, essa parte eu acho importante, para talvez assim, para os médicos, ou não ficar restrito só nessa parte do seu fellow ali no SUS, que você trabalha, mas se tiver alguém assim que você possa acompanhar, que seja um modelo para você absorve a forma com que você passa, né? Eu acho que hoje, quando eu tenho um paciente refrativa, eu falo muito como o Renato fala, com o paciente de transplante, eu falo como a doutora Luciane fala com ele, sabe? Isso ficou enraizado muito em mim, e me ajuda muito até hoje. Porque é um extra fellow, né? Totalmente, pô. Totalmente. E que se você não tiver a percepção que você teve, que você está passando aqui, que eu acho que é uma dica super valiosa, ninguém vai te dar isso, né? Isso é algo que você tem que buscar, porque teoricamente não é oferecido, né? Não é verdade. E me diz o negócio, como é que você está aí no teu atual momento de vida, em termos de encontro de equilíbrio aí de família, trabalho, as coisas aí estão se encaixando, ainda está muito distante ainda do que você busca para o teu equilíbrio aí de como ser aí nessa tua passagem, como você estava falando aí na Terra. Como é que está isso daí? Então, veja só, nos últimos anos aconteceram algumas coisas, né, que mudam nosso modo de pensar, né? Meu pai, ele faleceu em 2017. E aí, quando meu pai faleceu, sei lá, eu pesava 80 e poucos quilos ali. Eu olhei para mim mesmo, daqui a pouco eu vou morrer também, porque se eu não mudar... Então, eu mudei muito a minha parte de estrutura, de atividade física, de alimentação, né? Até então, meu esporte, desde a infância, era o xadrez. O que eu fazia era, fiz karatê, pequeno, depois eu cheguei a fazer jiu-jitsu um pouco, e depois era o xadrez. Então, assim, eu fui, inclusive, quando pequeno, eu ganhava medalha de título de xadrez, tal, eu sempre gostei muito de xadrez. Mas, olha... Essa parte você não tinha contado, hein, pô? Lá do comecinho, né? Na época, final dos anos 80, né? Quando eu aprendi a jogar xadrez e tal, eu gostava muito de xadrez. Mas eu comecei a mudei minha perspectiva de atividade física todo dia, né? Perdi quase que 20 quilos. E você muda a sua alimentação, aí eu descobri que estou intolerante à lactose, e acho que muito do peso que eu tinha era que eu não tinha noção, eu comia de tudo, né? Então, quando meu pai faleceu, mudou um pouco minha rota,
Assim, isso mudou um pouco, né? Meu filho nasceu em 2015, né? Tem um menino agora, Alan também é o nome dele, Alan Benício, está com 6 anos, e eu me separei em 2019, foi quando minha avó faleceu também. Minha avó faleceu em 2019, foi quem me adotou desde criança, então foi um baque duplo desse ano aí. Logo depois veio a pandemia, né? E em 2021 foi quando o Dr. Mário faleceu. Então a gente vem de umas pancadas aí, umas pancadas na vida que fazem a gente mudar um pouco a rota, repensar o que é que você quer de sua vida, do que você vem nesse trajeto mesmo, né? Porque uma coisa é seu trajeto sua carreira científica, Sim. sua carreira como profissional, e outra é como você lida com sua vida fora consultório. Talvez um dos pontos que se eu fosse voltar atrás, é que eu vivia, sei lá, 90% eu era o médico, né? Então, eu era o primeiro a chegar no hospital, o último a sair. E isso, passei 20 anos assim. E aí você tem que começar a dividir mais meio a meio, que é sua vida pessoal, sua vida de trabalho. Eu era desequilibrado, né? Hoje eu busco um equilíbrio maior nesse sentido aí, de trabalho e vida pessoal. É para estar Difícil pra equilibrado. caramba isso, né? Isso é muito difícil. Eu acho que hoje em dia a gente vem buscando muito esse equilíbrio, né? Mas também você se constituiu em quem você é por todo o sacrifício que você teve, né? Não estou falando que é certo fazer o que você fez ou que é errado, mas é muito complicado, né? Porque hoje a gente vem muito nessa história de tipo, a gente tem que ter uma qualidade de vida melhor e a gente não deve trabalhar tanto, a gente tem que ficar mais com a família. Mas, por outro lado, também, se a gente não trabalhar tanto e não se formar tanto, a gente não vai conseguir chegar onde a gente gostaria, né? Então, é Sim. complicado, né? Eu não me culpo porque, assim, eu fiz por paixão, sabe, assim, Sim. Ricardo? Eu sou apaixonado por LASIK. Então, quando eu faço um LASIK, eu termino a cirurgia, assim, eu estudei 20 anos para fazer isso aqui. Sabe como é? É mais realizado do que quando eu faço anel, mais realizado quando eu faço transplante. Quando eu faço um LASIK, eu disse, olha, é isso aqui que eu, sabe, passei a vida toda para fazer isso aqui, né? E, assim, eu me sinto muito, muito feliz mesmo. Não tem uma sensação como essa quando eu faço um LASIK, né? Que não é assim, tecnicamente, não é difícil, assim, eu faço, mas eu me sinto realizado porque eu ter chegado nesse ponto, né? E todo por mesmo sendo desequilibrado, vamos dizer assim, do lado mais profissional do que pessoal, é gratificante para mim. Eu fiz porque eu sou apaixonado por aquilo, então eu fiz por verdadeira paixão mesmo, assim, né? Então, se agora eu estou reequilibrando, assim, e tal, mas não deixa de ser apaixonado pelo LASIK, de ser apaixonado pela refrativa, não. A gente continua sendo assim, né? E me diz o negócio, meu amigo, como é que é teu pensamento aí? Planejamento estratégico aí para os próximos 5 anos. Como é que você vê aí teu futuro aí depois desse bando de paulada aí que a gente apanhou na pandemia, mas você apanhou mais do que a gente, pô. Essa história aí que você contou agora no final, A cada 2 tomando anos eu bastante tomo uma paulada. pancada aí. A cada 2 anos a gente É, toma uma pancada da vida aí, né? Mas justamente assim, são as provações que nos fazem crescer, né? Amadurecer, o amadurecimento precisa de processos, né? Então, são coisas que têm acontecido para nosso crescimento mesmo, para a gente poder crescer e ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais correta, mais perfeita, mais justa, eu acho, né? Que a gente vai buscando. Como eu disse para você, eu nunca imaginei assim trabalhando voo solo, né? Acho que eu fui projetado, eu fui criado, aprendi a trabalhar em equipe. Então, o meu planejamento aí para 5, 10, eu acho que a gente planeja aposentadoria, né? Acho que um cirurgião de transplante de córnea, eu não sei se a gente sobrevive mais fazendo esse tipo de transplante, essas coisas, 30 ou 35 anos nisso, né? Eu já tenho mais de 10. Então, acho que 1/3 de carreira de médico transplantador já foi. Então, planeja assim, até os completar os 30 de transplante, trabalhar em equipe. Eu penso em trabalhar em equipe, trabalhar numa equipe grande, trabalhar de uma forma que eu possa tratar o meu paciente da melhor forma possível, né? Porque ele chega com glaucoma para mim, olha, eu vou encaminhar por causa do glaucoma. Porque ele vai saber, eu faço glaucoma, mas ele vai saber mais do que eu.
chegar para a retina, eu vou encaminhar para a retina. Se for córnea, eu vou trabalhar a córnea no melhor momento, da melhor forma possível, né? E vou tentar proporcionar o melhor possível para o meu paciente, né? Mas sempre assim, eu penso muito no trabalho em equipe. A equipe realmente hoje é um ponto crucial da gente estar sempre trabalhando em alto nível. Então quer dizer que os pacientes de ceratocone, as úlceras perfuradas aí de Sergipe, nos próximos 20 anos podem ficar tranquilas, que vão ter aí um baita de um cuidador aí à frente e cuidando dos olhos deles. 20 anos para frente está tudo certo. Bem, a gente planeja, né? O que é que vai ser, né? Eu agora estou como vice-presidente, né? Estou de passagem de vice-presidente da Sociedade Sergipana, né? E a gente planeja algumas coisas aí para 2 anos, que o vice-presidente aqui assume a presidência depois de 2 anos. A eleição é para vice aqui, né? Então, a gente tenta agregar aí mais coisas aí para quando assumir esse cargo passageiro também, dar o melhor da gente e agregar a oftalmologia local, defender a oftalmologia e fazer a oftalmologia do nosso centro, nosso estado maior, né? Trazer, engrandecer cientificamente, tornar a especialidade mais forte e defender como um todo, né? Porque a gente vem sendo atacado por todos os lados também, né? Todos os lados. Isso aí está uma dificuldade danada, nesse momento de mercado que a gente está atravessando. Mas eu, sinceramente, eu gosto da história da adversidade, sempre traz o crescimento, entendeu? Ao invés da gente ficar também só falando que são problemas, como é que a gente lida para sair melhor disso tudo, né? Mas é complicado, né? Porque muita gente vem morrendo aí no meio desse caminho aí, dessa tormenta toda que a gente está atravessando. O Norte e Nordeste é por onde esse ano? Nordeste já foi esse ano, não é? Já foi, já. O ano que vem. Foi em João Pessoa, ano que vem em Salvador, depois em Maceió. Ano que vem em Salvador, 2023. Ano que vem é Salvador, então. 24 em Maceió e 2025 estamos pleiteando aqui para Aracaju. Rapaz, então vai ser aí quando você estiver à frente aí da sociedade, você vai conseguir levar o Norte-Nordeste para aí, rapaz? Estamos buscando. Rapaz. Você é convidado de honra, viu? Estou na torcida. Não, vai ser uma honra. E mais, estou na torcida. Nessa fase de equilíbrio, agora, eu estou até surfando agora. Estou como você do Rio agora. Estou fazendo aula de surf para poder agregar legal. Mais, equilibrar aí esse lado pessoal aí também. A gente mora no lugar de praia, a gente tem que aproveitar o que a gente tem tão perto, né? Com certeza. Meu amigo, poxa, maravilhoso. Muito, muito, muito prazer. Adorei o bate-papo, tá? Super parabéns aí pela jornada. Eu já conhecia a sua jornada, já sabia que era uma jornada super vitoriosa, mas tentei aqui ao máximo tirar muitas cabeçadas, mas sinceramente você tem poucas cabeçadas. Você é um cara que teve uma história, não que você não tenha tido inúmeros sacrifícios, inúmeros desafios para passar por eles, mas você conseguiu construir uma história super vitoriosa e se consolidar aí no super oftalmologista que você é hoje. Então, brigadão aí pelo teu tempo e faça as tuas considerações finais. Agradeço aí, Ricardo, né? Você é um amigão aí que conheci lá no Rio, depois em Sorocaba, não é? Eu acho que quem me conhece sabe que eu não sou assim uma pessoa, não me vejo como uma pessoa assim extraordinária, nem nada. Sou uma pessoa normal. Você bem sabe, quem está comigo às vezes pode estar assim, poxa, você ganhou esse prêmio, deve ter sido sorte, pô. Você é tão normal, eu sou normal, pô. Eu não faço nada demais, né? Eu sou normal. Eu acho que é muito motivado pela paixão que você tem, né? Eu acho que essa coisa, esse desequilíbrio, talvez, assim, por mais de trabalho, é porque quando você é apaixonado por alguma coisa, você vai até o fim, acaba se desequilibrando um pouco, né? Nas outras coisas, né? E tem depois buscar um equilíbrio nisso. Mas eu diria que organização, disciplina, hierarquia e paixão mesmo, paixão por aquilo que você gosta de fazer, né? É como eu falei para você agora há pouco, nossa, quando eu faço um LASIK, assim, meu coração, sabe, não tem cirurgia, por mais que tenha outra cirurgia, eu faço um transplante lamelar, não, eu gosto de fazer LASIK. Quando eu faço LASIK, eu tô fazendo aquilo que ali, quando eu era adolescente, eu vi, e eu disse, nossa, eu queria fazer isso. Então, quando eu faço aquilo, eu fico
muito feliz aquilo. Então, a gente vai buscando aquilo que te faz feliz, né? Essa busca, assim, por fazer algo realmente que mude, que a gente se sinta bem e que faça bem aos outros também, né? Eu acho que esse é o ponto, né? E levando em consideração aquilo que eu te falei ali, que a gente é finito aqui nesse mundo, né? Que a gente tem que ter essa noção de que a gente não vive para sempre. Eu tenho aprendido isso a duras maneiras também, e isso é muito importante, ter essa consciência, né? Então, para você cumprir aquilo que você foi enviado a fazer, de fato. E você se deleitar e se agradar daquilo que Deus te dá. Que ele... há uma passagem na Bíblia que diz: agrada-te do Senhor e ele realizará os desejos do teu coração. Então, isso é algo realmente muito firme, muito forte que eu tenho dentro de mim. Agradecer Maravilha, aí, tá? Rapaz. Poxa vida, não podia ter acabado melhor, hein? Acabou aí com... Botou a cereja no bolo, hein? Maravilhoso, meu amigo. Obrigadão aí. Fica com Deus e até a próxima, pessoal. Valeu, Ricardo. Grande abraço, viu? Muito obrigado. Valeu.